E aqui tem todo um plano que o time fez e vou dividir aqui com vocês. E por fim, também creio que é importante essa parte, onde tirar as dúvidas que vocês têm, onde vai trazer as principais e depois aqui o time vai abrir para vocês também expressarem outras questões que vocês têm. Continuando aqui, então a atualização dos dados de responsáveis. Onde nós estamos, tá? Nas últimas semanas nós tivemos atualização de 22 DS, né, que fazem aí 24% do total de DS, com 136 escolas selecionadas. Nós tínhamos planejado fazer com 455, alguma coisa assim, então 30% das escolas aí que nós tínhamos pensado em fazer. E o dado interessante aqui que a gente conseguiu com essas 136 escolas atualizar 62 mil dados de responsáveis, né? Então 76% praticamente dos dados dessas escolas, dos responsáveis foram atualizados, né? O que mostra pra gente que tem realmente um grande trabalho a ser feito aqui de atualização. E quando, né, a gente focou aqui, vocês focaram nessas escolas, realmente o resultado apareceu. O que a gente está trabalhando... Nossa, eu acho que esse paga legal, viu? É, né? Pode eles não passaram. Acho que tem um microfone ou uma dúvida. Olá. Então vamos lá. O que o time está trabalhando agora em um relatório para dividir com vocês. Aqui a gente consegue ver a visão total, né? Que é o total de dados atualizados até o momento no ano, né? 91.500, ou seja, 3% de todos os responsáveis cadastrados tiveram seus dados atualizados. E depois poderemos ver por DE e por escola também. Então aqui nesse exemplo, a gente pegou aqui, né, está um pouco pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Temos aqui alguns exemplos de escola que aí atualizaram um número relevante aqui de telefones, tá? A gente acredita que na próxima semana já tenhamos esse relatório para dividir com vocês, para vocês também poderem acompanhar as respectivas aí, regiões, tá? Então, esse é uma importante ferramenta para vocês poderem acompanhar. Em relação à adoção, nós tivemos 3.500 novos responsáveis entrando no aplicativo. Ainda é um número que não está acelerando, a gente esperava que fosse um pouquinho mais, né? Está com 53 mil pais que já acessaram a ferramenta. E quando eles acessam, a gente percebe, continua vendo que tem um acesso repetido. Então, eles estão achando que a sala do futuro é relevante. O que a gente precisa agora é focar nesse momento muito importante, que é das reuniões com os responsáveis, fim de bimestre, para que eles conheçam a sala do futuro, entendam os benefícios e comecem a utilizar. Então, esse é o foco da nossa reunião de hoje. Vamos lá. O objetivo da ação nossa aqui é promover o primeiro acesso. Esse é o nosso grande foco, né? Então, que eles acessem, conheçam e baixem o aplicativo e consigam entrar, né? Consigam fazer o login. E, em paralelo, que nós os incentivemos a atualizar os dados lá na sede, com o auxílio das escolas, tá? Então, um grande momento que a gente tem é essa reunião de fim de bimestre para fazê-lo. Como que a gente está imaginando fazer isso, tá? Então, o boletim já saiu. Então, saiu acho que hoje, chegou aí já para vocês com esse pedido, né, para as escolas atualizarem os telefones e e-mails na sede. Já também comunicamos os dirigentes e hoje, mais tarde, iremos enviar um WhatsApp para todos os diretores, tá? Pedindo para que eles se atentem a isso, que semana que vem está chegando a reunião e que eles atualizem os dados, tá? Então a gente está comunicando
hoje para dirigentes e os diretores via WhatsApp. Na terça-feira, dia 15, nós vamos enviar para vocês, para os diretores, um material de apoio que vai se constituir de apresentações, vídeos, tutoriais, banners para eles utilizarem seja no WhatsApp deles ou no Instagram, para que eles possam divulgar a Sala do Futuro e que eles possam também atualizarem os telefones, e convidar os pais a atualizarem os telefones. No dia 17, nós vamos abrir um espaço aqui, depois vamos ver qual é o melhor horário para vocês, para tirarem dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do material, tá bom? E aí, né, na semana logo após Páscoa, teremos a grande maioria das reuniões de pais. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu vi que a Viviane levantou a mão. Por favor, Viviane. Oi, tudo bom, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Só uma dúvida antes que você continue. Eu estava na escola hoje, uma aluna, né, estava no conselho conosco, e ela questionou sobre a visão que ela teve sobre uma data de reunião de pais na Sala do Futuro dela. Então, vem de encontro com o que você está nos passando, é isso? Eles estão, porque o pessoal da escola estava sem entender, né, porque eles não tinham agendado. Então, eu acho que é algo que vem daí diretamente da SEDUC. É isso mesmo? Olha, Viviane, que curioso, porque eu estou aqui um pouco especulando, tá? Se a aluna viu essa data e se ela a viu na Sala do Futuro, a Sala do Futuro espelha o calendário que a escola homologou. Portanto, é o calendário da escola. Então, não é uma data SEDUC, né? Não é algo que nós aqui centralmente tenhamos fixado. O que a gente está falando é que tem esse período, né, de fim de bimestre, que vai agora, né, do dia 16 e até a semana seguinte, que normalmente as escolas alocam para fazer as reuniões com os pais, e, portanto, esse é o momento que podemos utilizar para divulgar fortemente a Sala do Futuro. Ah, tá. Então, assim, essa reunião de pais às quais vocês estão colocando aqui é a reunião que comumente acontece nas escolas, que aproveitemos, então, o momento para divulgar sobre a Sala do Futuro aos responsáveis, é isso? Então, exatamente isso. Exatamente. Tá bom. Muito obrigada, então. Obrigado a você pelo esclarecimento. Então, é isso, né? Na semana que vem a gente envia o material e vai enviar também para os diretores via o WhatsApp também. Então, quando fizermos isso, vamos avisar vocês. E vocês vão ter, né, não precisa nem encaminhar para a escola, já vai estar na mão lá dos diretores escolares. E daí a gente fica à disposição para tirar dúvidas, mas é um material aqui, acho que a gente está aqui listando qual é esse material, tá? Que ele vai se constituir de uma apresentação, um PPT, que o diretor pode utilizar como veio, ou se ele quiser customizar e colocar mais informações que ele creia que é necessário, pode fazê-lo. Teremos um vídeo também, informando como navegar, e aí com foco na Sala do Futuro dos responsáveis. A gente está criando também um link onde os pais vão poder clicar, e isso vai direcionar para uma página onde eles mesmos vão poder atualizar seus números de telefone. Então, para facilitar a vida da escola. Então, basicamente, a gente vai dar um link para os diretores, e esses diretores vão poder colocar esse link no grupo do WhatsApp, por exemplo, que eles têm. O pai vai clicar lá, vai ser direcionado para uma página, e eles vão poder atualizar os telefones deles. Então, é uma funcionalidade. Na terça-feira a gente vai enviar isso para vocês. Quaisquer dúvidas também a gente esclarece, mas é bem simples, tá? A gente está preparando um FAQ também, com dúvida, para responder as principais dúvidas. E banners, né? Banners para que eles possam utilizar também em redes sociais. Então, todo um material aí que eles podem utilizar. O que a gente pede para vocês, tá? É o nosso pedido. Aqui, para nós, essa data é
muito importante para divulgarmos, né? A gente começou em fevereiro, né, disponibilizando a Sala do Futuro para os responsáveis, mas nós não divulgamos porque estava no início e a gente foi de forma mais orgânica. Mas agora, com o fim do bimestre, com as notas, o aplicativo está bem mais rico, né, de dados, informações, já tem falta. Então é um momento que a gente acredita de divulgá-lo, né? A gente está passando todo o material para as escolas. O que a gente pede a vocês é que garantam junto às escolas que eles façam isso, né? Que relembrem e que lembrem de incluir isso na comunicação com os pais. Esse é o nosso pedido aí para vocês. Eu acho que a mensagem era essa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, por favor, senão vamos pular para o próximo tópico. Então, em resumo, agora a Sala do Futuro está funcionando, vai ter muito mais dados aí com o final do bimestre. O que a gente precisa é que os pais saibam, conheçam e que atualizem os dados na sede, né? Porque com esses dados atualizados a gente consegue depois enviar informações, se comunicar melhor com eles e facilitar a vida da escola, que esse é um dos objetivos. Oi, Jane. Olá, boa tarde, tudo bem? Não, é só para atualizar a situação. Vocês pediram na última reunião para a gente escolher de 5 a 10 escolas, tá? Eu realmente não preenchi o formulário ainda, não tive condições. Pelas demandas, eu também estou na Sala do Futuro Professor, e aí aquelas demandas todas, e eu acabei me dispersando nesse sentido. Mas nós fizemos uma reunião com todos os nossos diretores das 33 escolas, tá? E, inclusive, um dos nossos coordenadores que estavam na reunião, ele abriu a Sala do Futuro responsável da filha dele e compartilhou todas essas informações, tá? Com todos os diretores. Então, eu já pedi essa atualização para todas as minhas escolas aqui. Agora eu preciso só escolher umas 5 para colocar lá no link de vocês para a gente formalizar tudo isso. Mas eles já estão se preparando, inclusive eu mesma já orientei sobre as reuniões de pais, que é o material que eu já passei para eles em algumas situações, eles também vão ajudar nesse sentido lá nas escolas na reunião, que os pais consigam acessar, quem tem mais dificuldade. Então eles estão se preparando para isso mesmo aqui, tá? É só para finalizar nesse sentido, e falar que eu vou colocar minhas 5 escolas aí no link. Não tem muito tempo ainda. Obrigada. Tá ótimo, tá ótimo. E que bom que você já falou com eles, então eles já estão preparando, já está na mente deles. Então quando chegar lá o WhatsApp hoje e depois na terça-feira, eles já vão ter isso bem fresco na cabeça deles. E na verdade, aqui, como é uma região, né, interior, eu tenho umas escolas que não são tão grandes assim. Então eles têm muito contato presente mesmo do pai. O celular liga, então tá fácil até para as escolas realizarem essa atualização, porque às vezes a atualização já é aquilo, não tem nem o que atualizar, né? Ele já está correto, tá? Então eu já pedi, conversando com o meu dirigente, eu falei, não vamos pegar só 5 ou 10, vamos pegar todas, como eu fiz no início da Sala do Futuro Piloto. Vou pegar todas, porque é um processo que vai ter demandas, então vamos ter as demandas das 33 de uma vez só. E a mesma coisa eu fiz agora, fiz para todo mundo, então eles estão já cientes disso, então vai ficar só mais uma facilidade com esse material para ajudá-los no caso aí, tá? Obrigada. Obrigado, Diane. E você tem algum comentário dos pais, alguma coisa que eles estão gostando? Olha, eu tive sim um comentário de alguns que eles disseram para nós, quando a gente está visitando as escolas, né, a gente tem esse contato, que parece aplicativo de escola particular, que tem tudo isso ali dentro. Lógico que tem aqueles que têm mais facilidade para entrar, né, para verificar. E como eu expliquei, é um momento dele estar mais próximo dos filhos dele, né, os responsáveis, para ver a nota, ver se está faltando. Apesar que aqui a gente tem um controle muito forte em relação a isso. O aluno faltou, a gente já manda o WhatsApp, o pai já responde. Como são cidades assim que tem 2.000 habitantes, então sabe onde mora, então fica mais fácil nesse sentido. Mas eles gostaram porque assim, o boletim já está lá,
ele vê a prova, né, a data de prova, a falta que ele tem, a porcentagem. Então, foi muito bem-vindo isso para aqueles que eu já conversei. Eu não conversei com a maioria das escolas, mas aquelas que eu estou acompanhando, eles têm relatado bem isso. Inclusive, o diretor falou para mim que isso vai servir muito para agregar a família na escola, porque eles vão ter essa visão e vão ter a preocupação de algumas coisas, né? Está faltando, porque às vezes não vai até a escola, mas vendo aquilo, aquela porcentagem de falta principalmente, que isso assusta, né? Eles vão ter uma maior liberdade para chegar até a escola. É isso que a gente procura, né? Eu até comentei de realmente a gente poder trazer mais a família para a escola, principalmente no ensino médio. A gente vê a fragilidade. Então, isso ajuda bastante. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo depoimento. A gente está ouvindo bons feedbacks. Acho que é um bom momento nessa parada aqui, para mostrar para os pais, explicar também o valor, isso que você trouxe, para realmente começar. É um passo, né? Um passo para trazer os pais aí para a vida do estudante. Obrigado. Então, vamos passar para o próximo ponto. Aqui é a Franciela. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vou dar uma notícia aqui para vocês sobre as notas da prova paulista. O resultado ele vai estar disponível na Sala do Futuro, na visão administrativa. Já está disponibilizado, mas essa funcionalidade está ativa ali, né? Mas os resultados serão disponibilizados a partir da próxima semana. O prazo é até o dia 16/4, tá? Uma outra notícia é que a prova paulista ela pode ser consultada também na intranet. Hoje nós conseguimos subir todas as provas, professor, aluno e técnico, né? Ali, então vocês podem acessar as provas também. Acho que o segundo ponto aqui, a gente tem recebido bastante mensagens ali no grupo do WhatsApp, na comunidade, fazendo perguntas, né, sobre a disponibilidade da prova e quando os resultados serão disponíveis. Então, nós trouxemos aqui para essa agenda essa resposta para vocês. Você pode passar já para o próximo. E um outro ponto que a gente também vai disponibilizar, daqui a pouquinho já está lá na comunidade, o FAQ com as devolutivas de tudo que a gente discutiu na outra reunião, para vocês consultarem, ficar disponível ali para tirar alguma dúvida, e se tiver alguma coisa que não esteja ali, a gente reforça aqui também a abertura de chamado. Se já tiver chamado, passe o número para nós, que a gente está acionando também a central de atendimento para reforçar essas tratativas e dar uma devolutiva para vocês, tá bom? É isso. Então, antes de passar para o próximo, que é um pouco aqui mais de organização, né, do nosso time como a gente comunica com vocês pelo WhatsApp ou pelo Teams, tem outros pontos que vocês queriam trazer? Estou vendo a Françoise. Vou começar então com a Françoise, por favor. Boa tarde. E depois com a Dulcinea. Oi, Daniel. Me escuta? Tudo bem? Sim, super bem. Ô, Daniel, desculpa. Aproveitando essa fala lista da Ciela, então, os professores que ainda não têm a disciplina cadastrada da prova paulista, é para o professor aguardar um pouquinho, é isso? Desculpa, eu não entendi o comecinho. Sobre a prova paulista, você Sim. falou que até o dia 16 as notas estarão subindo. Só que o professor que já tem as notas, beleza. O professor que ainda não está aparecendo é para aguardar, isso? Isso, por favor. Tá. Aí o fechamento, como é que está o fechamento? Tá normal? Acho que sim, né? Essa parte mais técnica, acho que a Aline está aqui também nessa reunião, talvez ela possa dar uma resposta mais precisa, mas eu estou anotando aqui também para depois a gente verificar com a área técnica, que caso tenha alguma coisa que a gente não consiga responder. Aline, você está aqui também?
Tô aqui. O fechamento ele abriu hoje, então já tá normal para fazer lançamento. Então o professor só aguarda mesmo e faz a disciplina Isso, dele. para usar a prova paulista, né? Para conseguir fazer a média. Beleza, então. Em relação a os materiais de divulgação para os pais, desculpa, estou numa escola, então às vezes eu não consigo ouvir. O material a gente vai receber e a gente repassa, como a gente faz no local, ou os diretores vão receber? Desculpa, não peguei essa parte. Sem problema, bom que você perguntou. Não, nós iremos enviar para os diretores via WhatsApp, então eles vão receber já no WhatsApp deles. Então não é necessário você, Françoise, nem ninguém que envie para eles. Em paralelo, nós disponibilizaremos também para vocês aí. Então, vocês vão todos terão o mesmo material, o mesmo momento. Ok, então. Por enquanto é só. Vamos seguir. Obrigado. Oi, Dulcinea. Oi, Daniel. Boa tarde. Não se assuste com a minha pergunta. Mas é assim, eu sou ponto focal da Sala do Futuro, professor presente, escolas piloto. Nossa diretoria teve uma escola piloto, depois nós acrescentamos mais 8 e chegamos em 20, só que temos muito mais escolas. Só que esse grupo, ele, como era de escola piloto, ele está sendo descontinuado, vamos entender assim. E aí eu fiquei sabendo que vocês têm este grupo pelo Teams, e nós até então não tínhamos supervisor ponto focal, porque eu sou PEC, eu que acompanho a Sala do Futuro, agora tenho apoio de 2 supervisores. Eu queria entender esse grupo, que grupo é esse? Porque até então eu estou procurando apoiar as escolas aqui da nossa diretoria. O meu movimento foi o seguinte: eu peguei a expertise daquela primeira escola, fui lá para dentro, abri uma reunião para que todas as outras escolas participassem, entendessem o que estava acontecendo. Quer dizer, ainda tenho, né, o apoio desse grupo de embaixadores, só que eu estou percebendo que agora a coisa mudou. Então tem grupo de alunos, tem grupo de professor presente, tem grupo pelo Teams, e aí eu vi que a gente não está envolvido nisso. Houve várias mudanças também aqui na diretoria, e aí eu quero me localizar e também, agora com o apoio dos supervisores, né, para a gente incrementar mais esse trabalho. Temos uma escola já que a gente já respondeu um Forms, e ela é o nosso piloto para esse aplicativo relacionado aos responsáveis. Ela já fez documento orientador para esses pais, tem acompanhado, mas quero me envolver e entender o que está acontecendo. Oi, Dulcinea. Só uma pergunta, em qual diretoria que você está? Leste 5. Ah, tá. Então você foi uma das primeiras do professor. Sim. Só que eu estou vendo que o movimento está diferente e eu quero seguir o movimento. Ah, bom. Você é super convidado a seguir. Não, é o seguinte, eu explico. Você então foi uma das pioneiras, acho que uma das 3 primeiras escolas, 3 primeiras IDEs, né? Acho que foi uma na Leste 5, uma na Centro-Oeste e acho que outra na Sul, se eu não me engano. Então você participou da Sala do Futuro Professor logo no início, que eram 3, depois passou para 60, 200 e agora a gente está em todas. Então esse grupo era bem focado no do professor. A gente, em paralelo, estava fazendo, no ano passado também, a do aluno e a dos responsáveis, tá? E também tinha um outro grupo de IDEs. Pega meu celular ali, por favor. Oi, acho que tem um microfone aberto. E em paralelo a gente está fazendo de alunos e de responsáveis. Então esse é o grupo original, né? Esse grupo aqui é o que iniciou-se com a parte dos alunos e responsáveis. O outro grupo, eu não sei como ele tá, para te falar a verdade, com a Priscila, né? A Priscila que puxa bastante essas reuniões. Aqui a gente está falando, a gente fala sobretudo de alunos e pais. No entanto, a gente sabe que as coisas estão interrelacionadas e a gente acaba falando também de professores. Então, enfim, você desejando participar está mais do que bem-vinda. Não sei se eu te respondi a pergunta.
Não, tudo bem, só para eu entender, porque a gente vê no grupo de tecnologia tem reunião de sala do futuro. Aí a gente vê em outros grupos, tem reunião de sala do futuro. E, gente, mas eu sou ponto focal e não estou sabendo de reunião nenhuma. Agora tenho 2 supervisoras para a gente, né, para fortalecer o acompanhamento. Então eu vou me informar, vou entrar. Eu soube deste link, falei, eu vou entrar e vou saber, né, porque a gente precisa de informação também e acompanhar de perto, né? Com certeza. O que eu creio também, do Cinec, também esteja, não sei, tá? Estou especulando aqui, é que tem, agora a sala do futuro é o invólucro, né? Onde é grande, digamos assim, a plataforma das plataformas. Então, às vezes as pessoas falam sobre tarefas, por exemplo, e aí associam tarefas na sala do futuro, e daí estão falando de tarefas, mas apareceu a sala do futuro ali, a palavra sala do futuro. Então, às vezes pode acontecer isso, tá? Mas, enfim, creio que você estando aqui com a gente no Teams, você vai estar por dentro de tudo, tá? Ok, e aí onde eu deixo o meu e-mail e mando o e-mail da supervisora, no caso, para onde? Posso pôr? Vou deixar aqui no chat que a gente anota e te coloca. Tá bom, então, muito obrigada. A gente vai te mandar a planilha também para você preencher já. A gente deixa, acho que deixa pinado, daí fica fácil para quem quiser mais colocar. Tá bom. Adilson, boa tarde. Não estamos te ouvindo, Adilson. Estão ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Ah, então tá bom. Boa tarde a todos. Eu não pulei na frente de ninguém, não? Olha, você tá com o número 1. Então tá bom, então vamos lá. Desculpa, que eu achava que era 5. Mas olha, 2 coisinhas só. No meu caso também era para adicionar pontos focais aqui da diretoria de ensino, né? Eu já preenchi a planilha, mas até o momento ainda a outra PEC que é para colaborar aqui não está nem no Teams e nem no grupo de WhatsApp. Então, se puder agilizar, né? Fica... É de sua diretoria, Adilson? São José dos Campos. Tá bom. Tá? E a outra coisa é para a Franciela, uma perguntinha ainda que ela falou sobre a questão das provas. Ela falou que vai estar também na intranet. Deixa eu ver se eu entendi. Na intranet vai estar a nota do aluno, a prova e o gabarito? Vai estar tudo lá também? Não, vamos lá. Os resultados das provas, eles são na sala do futuro. O que está disponível na intranet são as provas em si, tá? As provas que foi o material que foi aplicado. Não, sim. Então era isso que eu estava entendendo. Isso, para consulta. É que eu entendi que as notas dos alunos iam estar lá também. Não, as notas só na sala do futuro. Aí ficou como sempre foi mesmo, as provas dos gabaritos lá. Tá bom. Era isso. Obrigado. Adilson, boa tarde. Você já tá no grupo, tá? É que você precisa aceitar o acesso. Não, eu estou no grupo. Quem não está no grupo é minha PEC, que o colega é a Paola. A Paola, isso. Ela também já tá cadastrada como membro. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá jóia. Tem uma colega de Jacareí, Dulcineia, né, que é uma PEC aqui da nossa diretoria vizinha. Ela também falou que ela, né, queria participar, porque ela é PEC focal lá, mas ela não está no grupo. Então, se puderem encontrar ela aí. Eu coloquei, inclusive, no Teams lá, o nome dela, o telefone, o e-mail dela, para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Beleza, Adilson. Combinado. Obrigado. Então, essa aqui para Denise. Boa tarde. Aproveitando o gancho da Fran, a AD Norte 2, algumas unidades estão reclamando no fechamento do bimestre que as faltas não estão vindo acumuladas. Tem uma previsão para ter essa normalização? E
até o dia 16 também, todas as notas da prova paulista vai migrar também para o fechamento do professor, para ele conseguir fazer a média? Vou pedir ajuda da Aline para essa resposta. Aline? Sobre a prova paulista, a gente migra sim, mas para o módulo de avaliação, não direto para o módulo de fechamento. Então ela vai para avaliação, o professor consegue calcular a média direto na avaliação e aí sim vai para o fechamento. Depois que ele mexe lá na avaliação para calcular a média, tá? Mas vai ser migrado. Então até dia 16 normaliza. Isso. E as faltas, Aline? Uma das faltas, a gente percebeu hoje que realmente na tela de fechamento estava vendo zerado, né? As faltas. E a gente corrigiu, só que deu um problema, é que enquanto a gente estava corrigindo já esse problema, algumas escolas salvaram o fechamento. E essas que já salvaram, a correção não refletiu. Então agora a gente está vendo o caso dessas escolas, né, dessas turmas na verdade, para tentar arrumar isso também. Só que o que estava vendo zerado e que não mexeram no fechamento ainda, a gente subiu uma correção. Mas se você tiver algum caso aí específico, você pode me passar, tá? Tá certo, Aline. Obrigada. Só um adendo sobre essa questão do fechamento e da prova paulista, também serve para a mesma atuação. Então, se a prova paulista, a nota da prova paulista não estiver migrada ainda, se o professor for lá no fechamento e salvar o fechamento, a prova paulista ela não é incluída no fechamento. Então, tem que esperar a prova paulista na avaliação para ele gerar média, para ir para o fechamento e salvar o fechamento. Eu não sei se vocês entenderam, mas é porque o fechamento ele é considerado o fim ali, né, do diário de classe. Então, quando ele é salvo, as outras etapas elas não refletem mais dentro dele. Então, por exemplo, se hoje a gente não tem o fechamento salvo de uma turma, vamos dar um exemplo aqui de um sexto A. Então, a gente não tem esse fechamento salvo e o professor vai e coloca avaliação, tem prova paulista, faz a média, aí a gente consegue migrar tudo isso para a tela do fechamento. Agora, se ele for lá na tela do fechamento primeiro, mexer em qualquer coisa e salvar, a gente não consegue mais refletir na tela do fechamento que ele muda nos outros módulos. Aí tem que ser tudo manual. Oi, Gustavo, boa tarde. A dúvida foi respondida na última. Porque assim, não, de verdade, não lembro. Tá um pouco baixo para nós aqui, Gustavo. Eu disse que minha dúvida já foi resolvida pela questão da colega anterior. Eu esqueci de abaixar a mão. Combinado, obrigada. Oi, Jane. Não, é justamente sobre as faltas, né? Eu tive um problema assim de manhã e aí já me responderam que já teria sido resolvido, mas essa escola não fez fechamento e ainda continua zerado. Eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá? Só para constar isso, de repente ainda tem alguma situação. Ela me relatou, eu mandei a mensagem que já estava resolvido, mas para ela não apareceu, né? E aí eu constatei numa outra escola que eu estava, a professora estava ainda no momento da avaliação, vendo toda aquela situação e fechando as notas, né, assim, fazendo a comparação, mas não salvou o fechamento. E também está com o problema das faltas. Elas não estão migrando, né, diretamente. Aí eu só queria reforçar isso. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigado, Jenny. Oi, Luiz. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Super bem. Ah, que bom. Eu queria perguntar na questão do RH, se vocês já fizeram alguma reunião com o pessoal de RH, GOI, né, da diretoria, porque chega muitos problemas para mim que a gente percebe que eu não consigo resolver enquanto PEC, né, que aí o caso é mais de contrato e às vezes nem o RH sabe o que fazer. Então eu queria saber se vocês já fizeram alguma reunião com esse público. Eu creio que sim. Mas se tiver alguém aqui do RH pode também confirmar ou contradizer. Eu creio que sim, mas eu de todas as formas eu vou conversar com o RH e eu creio que é uma boa sugestão, sim, viu? Porque
É necessário. Porque tem coisa que a gente não consegue ajudar. A gente, como eles acham que a gente ajuda em tudo, né? Mas quando chega, a gente depara com problemas de contrato, de abertura, de fechamento de contrato, aí passa da nossa governabilidade. E outra coisa também, a questão do WhatsApp, vai manter aquele grupo no WhatsApp ou vocês vão fechar, vai ficar só no Teams? Esse é o tópico da próxima, da nossa conversa. Vocês vão falar disso ainda, aí tá? Mas a gente já volta nele em alguns minutos. Tá bom, tá jóia, meu. É só isso mesmo, obrigada. Obrigado. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tá me escutando? Super bem, boa tarde. Boa tarde. Então, Daniel, a minha pergunta, na verdade, eu venho aqui relatar que entre os dias da repescagem até os dias de hoje, tivemos aqui na diretoria de Guarulhos do Sul muitos problemas com provas que não abriram, a questão também do diário, as notas da prova paulista não migraram, muitos professores relatando também dificuldades na questão relatando sobre problemas da frequência, na questão da digitação de eletivas, e assim, a orientação, né, por conta que é um problema de sistema, né, um problema técnico de sistema, a abertura de chamado, né, e printar o número do chamado, registrar bem a questão do relato do problema para que a equipe responsável técnica resolva. Mas vocês têm alguma orientação, principalmente a questão de provas, porque os professores estão muito preocupados, né, por conta da questão dos resultados, tanto da prova paulista quanto a do SAEB. Vocês têm algum posicionamento para eu poder passar para os professores, porque a gente fica assim, como os demais colegas falaram, né? A gente não consegue às vezes dar a informação consolidada para que o professor e a gestão ela faça as devidas ações. Então, gostaria de saber sobre essa questão. Aline, será que você consegue orientar? Em partes. A parte da prova, acho que eu entendi que tinha problema de provas que não abriam, né? Positivo. Muitas provas não abriram ou travaram. Ontem mesmo, que foi a prova paulista, teve escola que ela abriu das 8 às 10, mas muitas escolas não conseguiu abrir às 8. A prova teve problemas que o sistema travou, e aí quando a pessoa foi abrir a prova, não conseguiu concluir todas as questões no horário. E também no SAEB também, muitas provas hoje não abriram, assim como ontem teve problema e atraso da abertura da prova, e travou também a prova no meio do andamento da avaliação. E também essa questão também que muitos professores estão relatando, que é a questão da nota da prova paulista não migrar pro diário, né, para fazer aquele cálculo de 30%. E também a questão de frequência também foi, e tudo que como é uma questão desse sistema, né, de um problema técnico, a orientação mais viável é a questão da abertura de chamado. Tem outras orientações que eu posso dar a esses professores e a esses gestores? Quando a gente tem algum problema assim que é geral, normalmente a gente já dá uma orientação para não ter que esperar o chamado, né? No caso das provas que não abriram, esse é um caso com a equipe da Camila, tá? Eu acho que a Camila não está mais aqui na reunião. A gente aqui, eu e a Roberta, a gente não mexe na parte das provas mesmo, então eu não consigo nem te responder o que aconteceu com essas provas, né? O porquê que não abriu, ou se teve alguma correção, mas dá pra gente ir atrás. Sobre as notas mesmo de não migrarem para o diário de classe, a gente ainda está recebendo, na verdade, algumas notas para poder migrar para o diário até o dia 16, que é o que foi passado. Então pode ser que essas notas que vocês não estão encontrando ainda não foram migradas mesmo, tá? Não que foi um erro na hora da migração, algo do tipo.
Mas assim, se você quiser passar um exemplo, eu posso ver se a gente já tinha esse exemplo ontem. Porque ontem a gente subiu algumas notas, ainda falta subir bem mais. Mas só para ter certeza que não é um erro, você pode me passar um exemplo de notas que não apareceram e eu vou atrás junto com a equipe, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Dani, tudo bem? A Camila aqui. Oi, Camila, boa tarde. A Aline tá apoiando aqui, né? Correto? Sim. Sim, tá aqui. Tá, não, é porque eu tô resolvendo aqui outras questões aqui do fechamento. Então, enfim, aí só vim ver se você estava com alguém aqui apoiando e se precisa mesmo de mim. Cá, só uma dúvida aqui que perguntaram agora, eu acho que eu não consigo responder, que é sobre um problema das provas não abrirem, sobre a prova paulista, tá? Tá, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Prova é o seguinte, tá? Teve a prova paulista, né? E agora tá tendo a prova lá da orientação de estudos. O que acontece? Foi implementada essa novidade, né, do tempo máximo. Então era um tempo máximo de 4 horas na prova paulista e o tempo máximo de 1h30 na prova de orientação de estudos. E aí, como é que o sistema se comporta? Se o aluno abrir a prova e não fizer nada, se ele só carregar a prova, abrir a prova, entrar e sair e não salvar nada, já começa a correr o tempo dele. Então, o que aconteceu foi que com muitos alunos, né, eles acessaram, isso eu garanto para vocês, não existe nenhum gatilho dentro do sistema que consiga finalizar uma prova sozinho. Até existe uma demanda, né, dentro do sistema, que é para a gente implementar no futuro, uma melhoria para contabilizar as provas que porventura ficarem em rascunho, mas isso está ainda no campo das ideias. Então, não existe dentro do código do sistema nenhum processo que envia provas de forma automática. Então, o que acontece é o seguinte: os alunos que não conseguem abrir, geralmente está aparecendo para ele um reloginho, né? Ele tenta clicar lá, aí aparece um reloginho e ele não consegue prosseguir para abrir aquela prova. Isso acontece porque o tempo expirou. E por que o tempo expirou? Ah, Camila, mas ele entrou com 20 minutos, acabou o tempo dele. Gente, ele não entrou aquela hora, ele entrou antes. Ah, mas Camila, tem um campo lá escrito duração, e lá na duração tá que tem 20 minutos. Como que com 20 minutos estourou o tempo? Vocês não disseram que era 1h30 e que era 4 horas para a prova paulista? Aquele campo duração não é um tempo corrido. Aquele campo duração é um tempo que já existia no sistema de interação. Cada vez que o aluno acessa e salva alguma coisa, o sistema vai contabilizando o tempo entre a primeira vez que ele salvou até a última vez. Então, aquele campo ele não serve para esse tipo de métrica. Implementando esse processo do tempo máximo, nós já entendemos e coletamos diversas melhorias para serem realizadas no sistema de provas. É porque não deu tempo para fazer por orientação de estudos. Mas para a próxima prova paulista, a gente vai trazer algumas melhorias que isso vai ficar bem transparente para vocês e para os alunos. Por exemplo, né, no card vai ter a real duração da prova, né? Então vai ter a data e o horário que ele abriu a prova pela primeira vez, porque hoje essa informação realmente não está tão transparente. A gente consegue consultar no banco de dados e ver que realmente ele abriu essa prova. Mas para vocês, isso não está transparente. Então, para a próxima aplicação de prova, nós vamos trazer qual a data e hora da abertura, qual que é o tempo que decorreu ali até que aquela prova foi entregue, aí também nas questões do reloginho, de como ele enxerga. Enfim, tem algumas ações mapeadas aqui, baseado na experiência, né, que a gente vivenciou aí com vocês, do que a gente pode melhorar e muito para a próxima edição. Mas, então, o resumo o aluno que não consegue acessar a prova, ele enxerga o card, mas tenta clicar, tem um reloginho e não carrega a prova, é porque em algum momento aquela prova foi aberta e o tempo esgotou. Lembrando que a gente tem muitos casos de estudantes que acabam entrando com o login do outro, tá? Às vezes por brincadeira,
Enfim, aí o estudante deixou logado no computador e o outro foi lá, entrou e acaba acessando a prova, mesmo, ele até, né, no começo da prova aparece o nome, mas a gente sabe, né, infelizmente esse tipo de brincadeira entre os estudantes acaba ocorrendo e acaba prejudicando, por isso que é muito importante recomendarmos e fazermos uma campanha que o aluno precisa deslogar dos equipamentos quando ele utiliza, ele precisa manter a segurança da senha dele, né? Então não salvar nos equipamentos da escola a senha, não compartilhar, cadastrar uma senha segura, que só ele saiba, né? Evitar que os professores coloquem essas senhas na lousa, porque sim, temos muitos casos nessa situação, em que um estudante acessa pelo outro, ou o próprio estudante acessou só para dar aquela espiadinha rápida e o tempo dele esgotou. Clareou um pouquinho, pessoal? Ou ficou mais confuso? Oi, Camila, tudo bom? Você me escuta? Sim. Então, eu sou o Pedro aqui da Diretoria Sul de Guarulhos. Então, o que aconteceu em algumas escolas que foram reportadas é que, no caso, principalmente no horário da manhã, à tarde, praticamente eu não vi muitos casos, mas na manhã o que aconteceu? A avaliação ela estava marcada para acontecer às 8, e aí a gestão organizou os alunos para realizar essa atividade, só que a prova não abria às 8. Então eles tentavam diversas formas para que essa prova abrisse, e ela não abria, entendeu? E aí o que aconteceu é que alguns alunos perderam esse tempo no processo de tentar abrir a prova de rascunho, principalmente na repescagem de ontem. Então, aí o que também tem que ficar claro é o seguinte: na prova paulista, além do tempo máximo, teve a vigência da prova, tá? Isso também acho que o pessoal ficou bastante confuso, porque diferente dos outros anos, que a prova ficava aberta o dia inteiro, além de ter essa questão do tempo máximo, tinha vigência. Então, por exemplo, na repescagem de ontem, as provas, elas tiveram data e hora de início e fim. Então, por exemplo, quem era do período da manhã, a prova não abriu às 7, a prova abriu às 8 e fechou, se eu não me engano, às 10, ficou só 2 horas aberta. Então, nos primeiros dias, que não era repescagem, também teve a vigência, né? Ela só durou ali o período de estudos do estudante, né? Então, se ele era da manhã, a prova só funcionava de manhã, se era da tarde, funcionava à tarde. Alô, tá me ouvindo? Oi? Vocês me ouvem? Eu tô te escutando. Não, aqui pra mim travou. Aqui pra mim travou e caiu. Eu tô ouvindo bem. Deu uma caída geral, mas voltou já. Tá. Então, pessoal, além do tempo máximo, teve essa questão da vigência também, tá? E a repescagem de ontem, ela teve uma duração bem curta. Tá? Bem curta. Então, assim, o que eu afirmo para vocês, não existem problemas técnicos para essa aplicação. Os tipos de problema técnico mesmo que nós enfrentamos foi aquele dia, né, que o sistema, ninguém estava conseguindo logar, que também foi resolvido rapidamente. E de problema técnico que aconteceu foi uma questão que nas escolas que tinha internet com bastante intermitência, na hora que o aluno às vezes tentava salvar, o sistema não conseguia salvar e ele acabava tendo que abrir uma outra aba para poder enviar a prova. Isso realmente foi um problema técnico, que tinha uma manobra ali de contorno e que a gente também já atuou para corrigir, para na próxima edição não acontecer mais, tá? Agora, essa questão de o aluno não conseguiu abrir a prova expirou com menos tempo, isso não é uma verdade, tá? A gente acessou o banco de dados em diversas situações que vocês enviaram e não é porque o aluno realmente tinha aberto a prova. Ou ele ou alguém por ele. E a questão da vigência, né? Como eu disse, ontem, por exemplo, a prova ficou aberta só durante... para cada período, acho que ficou 2 horas aberta. Ok, pessoal?
Camila? Oi. Oi, a Dulce da Leste 5 de novo, tudo bem? Tudo bem. Camila, vocês fizeram um trabalho bem bacana com o FAQ, que já tem quase 100 perguntas e respostas. Quando eu ouvi a colega dizendo que tem dificuldade com o GOI, nesse FAQ tem muita coisa que pode ajudar o GOI. Talvez pudesse alinhar com as outras, com o pessoal aí desse grupo. Você lembra que é tanta coisa para vocês, mas tem um FAQ que vocês disponibilizaram, lembra disso? O FAQ do saúde do professor. Isso, mas ali tem muita coisa que ajuda o GOI. Fala a questão do falta aula, fala a questão do atestado, fala a questão... Sim, é que aí essas questões... não, realmente você está correta, lá tem bastante dúvidas sobre isso. Sim, é um material que, inclusive, a Carol geralmente compartilha com vocês um link que tem os materiais. Esse material está disponível lá dentro. E esse link, ele pode ser divulgado para toda a rede, porque lá tem tutoriais, tem FAQs. Então, e também na comunidade do Teams também tem materiais lá. Então, sim, isso pode ser compartilhado, com certeza. Então, porque eu acho que está faltando, assim, porque é tudo muito novo ainda, né? Eu sei que aqui na nossa diretoria a gente tem indicado muito esse FAQ para o pessoal. O que eu acho ainda, como vocês pediram para sugerir temas para esse encontro de hoje, eu acredito, pelo que eu ouço aqui na diretoria, pelo que eu vejo quando a gente vai para as escolas, o que precisava reforçar seria a parte do fechamento, quando saiu da avaliação e foi para o fechamento. Eles não têm essa concretude ainda, porque nem todas foram piloto. Então, eu acho que isso, de uma certa maneira, poderia ser feito mais alguma coisa aí por vocês, assim, mais um óbvio que não é óbvio, porque às vezes a gente lê o PPT de fechamento, eles não entendem, eles ligam, eles perguntam. Talvez vocês, não sei se isso acontece em outras diretorias, mas talvez fazer um alinhamento geral sobre isso. Fica aí uma sugestão de tema. Sim, perfeito. Obrigada, passo a palavra. Imagina. Ô Dani, uma dúvida. Surgiram muitas questões relacionadas ao diário de classe em si e ao fechamento agora, porque o que eu ia sugerir, né? Eu ia sugerir, não sei se é o caso, se quiserem, eu me coloco à disposição de, na segunda-feira, pode marcar, Aline, você me ajuda nessa? A gente fazer uma live de tira dúvidas só focado em diário de classe. Nesse sentido, não, tá, de novo, eu não consigo ajudar com questões de RH, mas com questões do fechamento, da avaliação, das notas da prova paulista que estão sendo migradas, eu posso contribuir. É que eu realmente não vou conseguir ficar aqui, a gente processou um volume bem grande de avaliações da prova paulista para o diário de classe, só que a gente encontrou ainda, né, vocês mandaram alguns casos para nós e nós ainda encontramos alguns problemas nesse carregamento e a gente está atuando nisso, então eu preciso realmente ajudar o pessoal. E aí a minha sugestão é que, acho que na segunda isso já vai estar bem normalizado, e eu me coloco à disposição aqui de participar de uma live tira dúvidas sobre o tema. Adriana, seu nome, desculpa eu entrar, teria como colocar na próxima edição um double check do aluno antes dele fazer a prova, então? Mas o pior que tem isso, aparece para ele, né, inscrito. Você sabe o que acontece? Aqui na hora de aplicar a prova, é muito aluno na sala, com pouco equipamento, é um tumulto às vezes até. Então às vezes acontece mesmo de muito aluno entrar e tal. Teria como fazer uma verificação dupla disso para ajudar a gente a evitar esses problemas? Aí precisa pensar, porque como que você imagina essa verificação dupla? Eu na verdade eu penso assim, ou seria um processo de liberação pelo professor, quando a sala estivesse apta a fazer a prova todos juntos, ou o aluno, ele colocou a senha dele, logou, na hora que abriu a prova, ela pedir para ele uma palavra que só o professor vai saber no dia. Antes vocês colocavam aquela palavra para enviar, lembra? Podia colocar uma palavra que só o professor soubesse no dia. Porque o problema, ele toma uma proporção maior. Qual que é a proporção do problema? Um aluno, ele não consegue fazer
a prova paulista, é só um aluno que não conseguiu numa sala. Mas daí a mãe vai na escola reclamar porque só o filho não fez. Daí naquele dia, você chega no outro dia para aplicar a prova, é aquele monte de mãe lá na porta, agora você tem todo esse processo que todo mundo quer ver. Já saiu na sala do futuro, já não deu. E daí sempre um fala, fulano não conseguiu. Então causa um tumulto que às vezes um comando básico que vocês podem colocar do DuploCheck resolve pra gente. Porque daí na semana da prova você solta lá, prova segundo bimestre. Daí só o professor que sabe isso. Ele vai chegar, todo mundo logou. Posso te cortar antes de falar uma novidade boa? Posso te falar que isso tá no forno, não exatamente como você descreveu, né, Dani? Mas acho que é um pouco da ideia do token, né? Não vou dar mais detalhes porque a gente está estruturando e eu não quero confundi-los. Mas olha, tem muito a ver com a sua sugestão, nessa questão de o professor ter algum tipo de código que ele consiga liberar. A gente está trabalhando nisso. É que assim, como vocês estão na programação, às vezes não tem noção do que é real na sala de aula, entendeu? Então a gente tem que pensar tudo para melhorar pro professor. Com certeza, mas se ele tiver o controle, vai ficar mais tranquilo. Perfeito. Isso está no forno, mas você compreende também que não, eu sei que é um processo, são ideias. Estamos discutindo ideias aqui. Não é nem isso que eu ia falar. Ele vai trazer uma segurança, mas a gente sabe que no começo também vai ser difícil, né? Porque como você falou, imagina todos os alunos ali na sala e tal. Mas enfim, a gente vai, né, com calma, a gente vai implementar algo nessa linha, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Obrigado, Camila. Obrigado pela participação. Imagina. Vamos lá, vou passar para... E depois vou ver um horário aqui, se o pessoal tiver interesse, a gente pode perguntar ali no grupo para segunda-feira, tirar dúvidas específicas aí que a Camila trouxe. Quem seria aqui? A próxima é o Valdir e depois a Kátia. Boa tarde, Valdir de Franca, PEC. A pergunta é rápida. Ainda relacionado ao fechamento, está aparecendo para professores do período da manhã, componente de arte em inglês, a coluna em que vai ser disponibilizada as notas da expansão do noturno. Isso é correto? Olha, eu não sei te responder, Aline, você sabe? Acho que a Aline... Qual disciplina? Arte e inglês. O professor abre para fazer o lançamento das avaliações que ele aplicou. Aí, além da coluna Prova Paulista, está aparecendo também a coluna Expansão Noturno. Mas só que a turma é do período da manhã. É o primeiro B do período da manhã. Tá, eu acho que a gente tem que ver isso então. Eu sei que vai aparecer mesmo as colunas, tá? Mas é para aparecer para as disciplinas que tem expansão. Do noturno, né? Não isso, do noturno, exato. A gente vai aparecer algumas mesmo aí conforme vocês forem mexendo nas turmas. Tá. Vai aparecer do Moodle, que é uma das plataformas, vai aparecer da Alura, tal. Só que assim, se tiver errado do jeito que você analisou, por exemplo, essa turma que ela nem tem expansão, aí você passa para mim, pode passar para mim direto aqui, pelo meu Teams. Tá, e aí eu vou ver com a equipe se só vou confirmar se tá certo mesmo ou não. Certo, eu tenho os prints, eu encaminho. E já aproveitando, tem nota tem componente de expansão que aparece a nota ou do primeiro dia ou do segundo dia da prova paulista. É assim mesmo? Então, a gente recebeu uma carga com as notas. Eu acho que essa carga ela não veio numa ordem específica. Isso que inclusive eu vou tirar a dúvida com o Dev se veio uma ordem específica ou não. Mas é para pelo menos até o dia 16 todas estarem disponíveis, todas. Mas a gente consegue bater aqui qualquer coisa, mas é que ela realmente não veio numa ordem assim de primeiro dia, de segundo dia. Eles foram liberando aos poucos as notas pra gente e a gente vai colocando dentro do diário. Quando você for me passar os prints, já me passa um exemplo junto, por favor. Sim, finalizando aqui, eu já encaminho para você. Kátia, boa tarde. Oi, boa tarde, aqui é a Kátia, supervisora da DE Mojimirim. Eu estava hoje numa escola cedo, fazendo acompanhamento. A coordenadora veio me relatar um caso lá. A sala está sem professor, então é a coordenadora que vai fazer o ajuste da nota, porque o sistema
jogou a sala do futuro jogou a nota em decimal, correto? E não pode ter os quebradinhos, tem que ser 8, 9, 10, tá? Só que ela não está conseguindo fazer. Abri com o meu perfil para ver se eu conseguiria fazer, também não. Vocês têm alguma orientação para me dar, por favor? É no módulo de avaliação que vocês não estão conseguindo? Sim, na hora de... Porque gerou a nota da prova paulista, todas as notas na sala do futuro. Só que elas vieram tudo quebradinha, 8,5, 4 e 3. E como a orientação não pode ter nota quebrada, é número redondo. A coordenação foi tentar arrumar, não consegue. A vice-diretora foi tentar arrumar, também não consegue. Eu fui tentar arrumar, também não. Será que vai abrir uma data para arrumar isso? O campo da nota fica bloqueado quando vocês tentam editar, isso, né? Exato. Tá. Se eu não me engano, o que vai acontecer? Realmente não pode ter notas quebradas, mas essa regra ela está inclusa dentro do módulo do fechamento do diário de classe. Então, eu vou confirmar se realmente vocês não podem editar, só para ter certeza. Mas vamos supor que não possam editar a nota da prova paulista de jeito nenhum. O que acontece? Na hora de calcular a média... nota paulista, sabe quando joga na sala de futuro no fechamento? Ah, no fechamento? Quando vai pro fechamento? Não, ali tinha que estar aberto. Desculpa, ano passado abriu para nós alterar as notas do fechamento depois que fechou para o professor. Esse ano vai ser a mesma coisa? Tá. Sim. Era isso que eu ia falar. Isso é parâmetro, verdade. É parâmetro. Existe uma parametrização feita pelo Centro de Vida Escolar, tá? Não sei se vocês conhecem o CEVESC. Eles criam essa parametrização onde eles abrem primeiro o fechamento para o perfil do professor e depois abrem para o perfil de vocês. Então, possivelmente é isso mesmo que está acontecendo. Eu tive, só para completar, eu tive um relato hoje que uma coordenadora foi fazer isso e apareceu dia 18. Então, o professor provavelmente até dia 17. Então, o professor tem que finalizar toda a parte dele até dia 17. E aí sim, a gestão, no caso, consegue fazer algo a partir do dia 18, no caso. Tá? Que foi assim também no final do ano, que a gente também era piloto aqui. Eu confirmei aqui, eu estou olhando aqui no sistema qual foi o parâmetro que o CEVESC colocou. E realmente, para gestão, né, para de gestão, tá a partir do dia 18. Perfeito. Então, gente, muito obrigada, viu? Imagina. Obrigado. Vamos lá, Daniel. Depois. Consegue me ouvir? Sim, Daniel. Tá, show de bola. Eu sei que a Camila falou de fazer uma reunião do dia 30, na segunda-feira, mas na verdade o meu é sobre fechamento também. Aí se der certo de me auxiliar, eu agradeço. Tem uma escola que eles estão com 2 estudantes que chegaram agora e eles estavam fora da rede estadual, né? Acho que era escola particular, alguma coisa do tipo. E aí eles não conseguem fazer o fechamento da nota porque os alunos não participaram das provas e em situações comuns, né, do passado, o professor dava uma prova para esses alunos e ele fazia a nota desses alunos a partir dessa avaliação ou de um trabalho que os alunos apresentassem. Agora que essas provas, essas avaliações, elas são enviadas para todos os alunos, tem alguma possibilidade de ajustar esse ponto? O que eu acredito que dê para fazer? Esses alunos, eles não têm uma quantidade de avaliações, né, para poder criar uma média, é isso? Isso, assim, se fosse lançar uma nota para ele, por exemplo, a turma toda tem 4 avaliações. Somando essas 4 avaliações dá 100%. Se o professor for lançar uma prova para eles agora, essa avaliação que ele lançaria seria uma avaliação com um valor de 100%, vamos colocar assim. Só que tem como lançar só para esses alunos específicos ou fazer alguma coisa desse tipo? Não, tem como, mas direto no fechamento. Ia ter que lançar a média deles direto lá no campinho do fechamento. E se eles não tiverem avaliação nenhuma durante o bimestre, o professor consegue lançar essa nota no fechamento? A gente não bloqueia o campo do fechamento. Se tiver bloqueado, tem alguma coisa errada. Ah, tá. Não, então eu vou passar isso para a escola, porque acho que a escola tá tentando fazer algum lançamento de avaliação, só que aí ficou nessa questão de, se for lançar pro...
acho que tem algum microfone aberto também. Se fosse lançar a prova para esses alunos, ia lançar para os outros também, e aí ia ter um problema. Mas eu vou falar para o pessoal fazer esse lançamento direto no fechamento, então. Pode ser feito isso, né? Pode, se não der por algum motivo, você me chama, tá? Perfeito. E aí já me chama já com o print da tela certinho do fechamento, tudo que aparece turma, todas essas coisas, fica mais fácil de analisar. Tá certo então. Obrigado. Oi. Tem vários microfones abertos, eu não consigo nem ouvir vocês. Deixa eu perguntar. Ricardo, pode desligar, fazendo um favor? Heloísa. Aí. Obrigado. Bom, eu tenho vários itens para perguntar. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Primeiro, poderia abrir um local para os GOIs fazer uma comunicação direta com vocês a respeito da Sala do Futuro, porque eles estão tendo muitas dúvidas técnicas e nós, como somos do pedagógico, não conseguimos resolver isso, e os supervisores também não estão conseguindo dar conta das resoluções técnicas. Então, a minha sugestão é, primeiro, deixar um canal somente para os GOIs entrar em contato com vocês e resolver essas coisas burocráticas, e o outro para nós, como a gente já está fazendo. A segunda questão, os supervisores eles não estão tendo acesso ao resultado da prova do SAEB na Sala do Futuro. Foi feito diversos chamados, daí se tem alguma coisa que eles não possam acessar, se depois vocês puderem dar um retorno, porque a gente tem vários casos aqui na nossa DE e já fizemos o chamado. Quais são os casos? É que o professor não consegue acessar? Não, supervisor. O supervisor não consegue acessar os resultados para poder conversar com a escola. Mas esses resultados, você está se referindo direto na plataforma lá do... Direto na Sala do Futuro. Sim, não, mas quando você fala Sala do Futuro, por onde que eles estão acessando esses resultados? Só para eu entender. Não eles, os professores. Não. Então, não é... eu não entrei lá, mas não eles mandaram os... um comunicado para mim, falando que ia estender, acho que o prazo. Deixa eu falar. Vocês estão falando da avaliação que rodou ontem, mas que apresentou alguns problemas e que hoje está rodando, que é da orientação de estudos, é isso? Não. Não? Estou falando do resultado do SAEB, que eles não têm acesso na Sala do Futuro, os supervisores. É isso que eu tô falando. Ô Dani, eu não sei se você sabe algo sobre isso, mas eu desconheço sobre o resultado do SAEB na Sala do Futuro. Eu também tem a ver só com aquela plataforma, né? Mas não com... Eu desconheço totalmente. Só pra gente poder, pra vocês entenderem, pessoal, quando a gente fala Sala do Futuro, eu peço pra vocês serem bastante específicos, porque eu vou dar um exemplo, tá? Dentro da Sala do Futuro, nós temos diversas plataformas, né? Então, por exemplo, o Matibic, o Clique Saber, sei lá, tem o do Leia. Então, essas plataformas, elas são plataformas externas, tá? A Sala do Futuro é só uma porta de entrada para que alunos, professores consigam acessar sem precisar digitar as credenciais de acesso, né, para otimizar aí o tempo deles. Então, eles acessam a Sala do Futuro e de lá eles conseguem entrar em qualquer plataforma. Só que essas plataformas, elas são plataformas externas, tá? Então, por isso que nem sempre aqui o time que está mais focado na Sala do Futuro tem conhecimento, porque às vezes são alguns projetos aí específicos da COPED, né? Então a gente precisa entender, quando vocês trouxerem, para ser bem específico, tipo, ao invés de falar Sala do Futuro, porque senão vira tudo Sala do Futuro, né? A gente direcionar, olha, não, ele está entrando no card XPTO e não está acessando, um exemplo, entendeu?
Não, sim, é isso mesmo. Eles estão entrando no CARD e não está aparecendo para alguns supervisores o resultado. E para outros supervisores, o CARD referente à prova do SAEB. E qual Na verdade é o São Paulo em Ação. São Paulo em Ação. São Paulo em Ação. Isso, é isso que eu preciso. Olha, estamos com problema para acessar o CARD São Paulo em Ação, porque, como eu disse, não tem relação com as salas futuras, é só uma porta de entrada, tá? Mas, eu não sei, tem alguém da Coped aqui que consiga ajudar, Dani? Ou a gente leva e depois... Eu creio que a pessoa correta é o Jeff mesmo. Eu posso, se puder passar, Luiz, o seu contato, depois eu posso conectar com ele, mas ele é a pessoa, aliás, ele tá lá no nosso grupo do WhatsApp, se você puder escrever. É verdade, ele tá lá no grupo do fórum. Isso. Escreve lá e daí eu encaminho, eu marco ele. Tá bom? Bem, sim. Obrigado. Só mais uma questão. Eu fui aplicar a prova paulista nos primeiros dias, junto com a escola, e a realidade que a gente está tendo lá é que nós temos muitas salas acessando ao mesmo tempo. A internet, ela não suporta, né, a demanda, então o aluno ele acessa a prova, mas ela fica logando e ela não abre para ele fazer. A gente troca de aparelho, tenta reiniciar, fazer várias coisas, mas a demanda é tão grande de escolas que nós temos ali de porte grande aqui, que não está tendo esse acesso. E daí eu já emendo falando a respeito dos computadores. Nós recebemos a tabela dos computadores que vão vir para as escolas e tenho 15 escolas que não vão receber computadores, só que dentro dessas 15 escolas tem uma escola com 12 computadores funcionando hoje para fazer prova paulista e plataformas. Então, quando foi feito essa contagem para enviar computadores novos, não se viu a respeito dos computadores que estão estragados por mau uso, que não tem garantia por esses problemas, e que é a realidade da maioria das escolas, que elas têm uma pilha de computadores estragados que não tem dinheiro para mandar arrumar e também não tem como acionar a garantia porque é mau uso. E daí nós temos esse entrave, que é poucos computadores para fazer as provas, a gente tentando logar e tá rodando o tempo ali e não consegue acessar, porque a prova não fica nítida, não completa a parte visual para o aluno acessar. Então, era esses os pontos de atenção, só que eu gostaria de falar. Bom, obrigado. A gente não pode ajudar muito na parte do computador, mais entendido, e vamos monitorar isso. Acho que é melhor encaminhar para um outro ente, enfim. O departamento, né, Dani, de equipamentos ali, a gente passa para o pessoal do CIEC, que é o Centro de Equipamentos. Exato, obrigado, Camila. E acho que era isso, pessoal. A gente ultrapassou aqui um pouco, eu agradeço aí o tempo. O último ponto que eu queria só trazer é: a gente vai manter o grupo de WhatsApp aberto por mais uma semana, né? A gente vai ter aí alguns eventos ocorrendo, mas o objetivo é que depois da Páscoa, alguns dias depois, nós foquemos todos os esforços no Teams, tá bom? Porque daí vai ficar mais fácil, a gente tá trabalhando atendendo muito bem. Oi, quem são? Heloísa? Quem gostaria de falar? Eu, Heloíse. Tá ouvindo? É rapidinho. É só para orientar as... Heloíse?
A gente estava te ouvindo, você caiu. Acho que ela caiu. Acho que tá com algum problema. Tá picotando, acho que sua conexão tá falhando. Foi transfase. Deixa eu aproveitar, vocês estão me ouvindo, né? A Heloísa está escrevendo no chat, acho que o microfone. Enquanto ela escreve, aproveitando do responsável, eu comecei na reunião falando que eu estou numa escola agora que os pais eles estão recebendo, né, a orientação, de atualização, de acessar, só que muitos desses pais, eles acessam a sede, mas não conseguem acessar a sala do futuro. Então, eles estão resetando a senha dos responsáveis. Aí funciona. Era para acontecer isso mesmo ou não deveria ter essa ação? O pai precisa ter esse reset de senha? Vai lá. Oi, pessoal, tudo bem? A Camila tá aí também, né? Mas vamos lá. Tá, eu entendi então que o responsável tá tentando acessar e precisa resetar sempre que não tá dando certo com o CPF, é isso? Isso, aí ele acessa a sede, tá bom. Responsável, acessa. Sala do futuro, não acessa. Tá. Se a senha... Aí eles fizeram isso. E aquele caso, né? Se a senha da sede tá funcionando e não tá conseguindo acessar a sala do futuro, a gente tem um problema. Ele consegue acessar? Não, só consegue acessar. Ele consegue acessar a sede. Ela me mostrou 2 casos aqui, é que ela foi embora. Ela consegue acessar, o pai consegue acessar a sede, mas quando tenta acessar a sala do futuro, que eles criaram um vídeo, inclusive até foi bloqueado pelo YouTube, mas eles criaram um vídeo, mandaram para os pais para mostrar como que acessa. Quando eles tentam acessar, não consegue. Aí ela reseta a senha desse responsável e funciona. Tá, você consegue me mandar... eu precisava de print. Ela reseta... Desculpa, Elisa, mas não ficou claro. Ela reseta e funciona ou ela reseta e não funciona? Funciona após reset. Na sede, funciona na sala do futuro? Depois que reseta na sede, eles acessam a sala do futuro, funciona. Perfeito, é porque assim, ó, se for um responsável que acabou de ser cadastrado, ou mesmo um responsável do passado, que quando foi cadastrado, alterou a senha não é mais o CPF, né? Porque os responsáveis mais antigos teve muitos períodos de rematrícula online. Então, a gente tem muitos responsáveis que já estavam cadastrados e que alteraram a senha padrão, que era o CPF. Então, não vai funcionar, mas nesse caso, ela fez o correto. Ela resetou a senha na sede e quando ela resetou a senha na sede, funcionou na sala do futuro, correto? Isso mesmo. Então, tá correto. Esse é o comportamento desejado. Ele tem uma senha que, por exemplo, ele tentou acessar o CPF e não conseguiu, em algum momento ele já alterou essa senha. E ele vai lá na sede, vai não esquecer a senha, recupera a senha, altera, né? Porque ele vai dar uma senha ali provisória. E aí ele passa a funcionar dentro da sala do futuro. É um comportamento normal. Um responsável que acaba de ser cadastrado, o sistema já cria para ele na hora ali, né? Quando é feito o cadastro, já é criado a senha provisória, que é o CPF. E funciona, tá? Mas nos que já estavam cadastrados, muitos deles alteraram a senha, por isso que não funciona com o CPF. Mas Camila, deixa eu só colocar um ponto que eu acho que ela tinha me mandado um texto e eu entendi assim. Eu sou responsável, eu acesso a sede e eu tenho uma senha da sede. Então eu tô aqui agora, acessei a sede, está logado, funcionou. Só que com essa mesma senha que eu já possuo da sede, eu tentei na sala do futuro e não funciona. Aí eu preciso resetar a senha que eu já sabia da sede que eu estava acessando para que aí sim alterasse
Ah, entendi. Então, assim, ela acessa a sede e não acessa a sala do futuro. Exato. Aí ela vai lá, reseta e passa a funcionar nos dois. Exato. Isso é como se a nova senha dela não estivesse refletindo lá no barramento que autentica a sala do futuro. Exato. Então, o que a gente precisa checar mais uma vez, que eu fiz isso foi semana passada, acho que alguém de vocês, né, falou que tinha escutado relatos assim. Eu já tinha checado com o técnico responsável do barramento, perguntado se estavam equiparados, né? E eu recebi a informação que sim. Eu vou pedir uma nova checagem, ok? Não, perfeito. E aí, pessoal, obrigada por compartilhar, François. Isso é muito importante, principalmente por essa ação que a gente quer fazer agora na reunião de pais. Então, se vocês tiverem algum outro caso, assim, conseguirem, inclusive, até um pedido, um teste com algum responsável que estiver disponível, que for mais próximo, façam e vão mandando pra gente essas evidências para que na reunião de pais esteja tudo certinho. Inclusive, se vocês conseguirem, por exemplo, pegar um caso desse e conseguir não precisa enviar senha, nada disso. Só o fato de vocês nos enviarem a identificação, né? Ou o CPF, ou o RG, qualquer dado, ou o nome completo, se não for um nome comum, e aí eu consigo dar uma olhada aqui na base para ver se a senha é criptografada, né? Eu não consigo ver, mas eu consigo ver que os dois códigos estão iguais ou diferentes, tá? De toda forma, novamente, proativamente, vou pedir uma nova investigação sobre isso. Semana passada eu confirmei com o técnico, tá? Beleza, então se eu tenho um caso desse, abre chamado e envia lá no Teams. Ou RG ou CPF. RG e CPF. Tá. Isso. E não é para alterar nada por enquanto, deixa sem alterar. Olha, o ideal é você enviar e não alterar, porque isso. Tá. Eu vou fazer a comparação isso, para ver se tem algum outro problema que não está sendo identificado. Eu pego algumas escolas, aí a gente faz esse teste a partir da segunda-feira ou da terça-feira. Excelente, eu agradeço demais, viu? Se você conseguir nos ajudar com esse teste, inclusive, você tá lá naquele grupo de WhatsApp? Pode marcar lá, ou eu, Elisa. Desculpa, Elisa, mas pra gente estar por dentro juntas, pra gente olhar junto isso e resolver isso de uma vez por todas, né? Porque às vezes realmente é o tipo de reclamação que chega e, como eu disse, a gente não conseguiu capturar problemas em relação a isso. Então, se você nos ajudar a mandar lá, marcar lá um @Camila e colocar, é o problema da senha que não tá refletindo e tal, aí a gente consegue. E essas experiências que a Camila... Eu estou em reunião agora com todos os coordenadores da D, aí eu já peço uns 2, 3 para fazer esse teste. Isso é muito importante porque é através delas que eles vão conseguir buscar ali no código o que está de errado, tá? Então, esse é o ponto principal. Muito bom. Obrigado. Diane, última pergunta. É que na verdade o caso dela é parecido com o meu. Eu tô com uma professora que acessa a sede, resetou a senha, mas não acessa a sala do futuro. E na sede funciona? Na sede funciona, eu fiz o teste. Eu tenho até o chamado. Você tem o RG ou o CPF dessa pessoa? Eu tenho. Consegue me passar? Diane, agora que eu vi, Diane Charles. Isso. Manda aqui no meu zap, Diane, que eu olho aqui e já aviso a Elisa. Eu tenho uma coordenadora também, vou te mandar, Camila. É a mesma situação, mas mesmo que vocês me mandem esses casos, é importante me mandar o do responsável, tá? Porque são perfis diferentes. Não, sim. Tá bom? Meu caso é professor, já vou te mandar, Camila. Tá, combinado. Obrigada. Imagina. Eu CGP, coordenadora, já vai fazer um mês, fica na escola, não tem acesso ainda. Mas eu vou pegar os dados dela ou já faço. Tá legal. Obrigada, viu, gente? Mas, só uma coisa, eu sei que a gente já tá no final, mas essa que você falou que já tá um mês, ele tá dando usuário sem válida ou ele não tá, ele tá entrando e não tá enxergando nada? Eu vou confirmar com ela agora. É porque eu fiquei na dúvida com a sua fala. Ele tá um mês e não tá conseguindo acessar. Mas ele não tá conseguindo acessar porque a senha não funciona, que é o caso que a gente tá falando, né? Funciona na sede e não funciona na sala do futuro. Ou é um caso de, sei lá, porque esse perfil que você citou, por exemplo, ele é um perfil de escola ou ele é de DE? É uma coordenadora de escola. Ela tá aqui na reunião aqui atrás. É isso, porque eu só já consegue... pego ela pra isso.
isso, porque só consegue visualizar na sala de futuro alunos, ali na visão pedagógica, quem está enturmado, né? Quem não está enturmado não consegue enxergar nada. Tá, eu vou conferir. Obrigada. Camila, eu vou te mandar mais um caso, tá? Ver se você resolve para mim também. Obrigada. Nada. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Sextou.